Tudo bem, gente? Começando o nosso mega participativo Aulão da Madrugada, especial Aulão da Madrugada de hoje, tá? Em homenagem para o Baiano, nosso grande policial civil do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos nessa, vamos lá. Olha só, galera, primeira questãozinha, tá? Dá uma olhadinha aqui. A velocidade, né? Olha só, pessoal, a velocidade de resposta do computador, por exemplo, olha aqui pra mim, vamos fixar essas informações legais, tá? A velocidade de comunicação do computador, tudo depende, tá? Deixa eu perguntando, vai respondendo. A quantidade de arquivos abertos influencia na velocidade do computador? Sim ou não? Vamos lá, gente, participando. A velocidade de arquivos abertos influencia na verdade, a quantidade de arquivos abertos, né? Influencia na velocidade do computador? Claro que sim, tá? Quanto mais arquivos, mais processo em execução, mais lenta a máquina, tudo bem? A quantidade, por exemplo, de arquivos no seu HD, o HD está muito cheio, isso influencia no desempenho do computador? Claro que influencia, tudo bem? O que mais que influencia no desempenho do computador, pessoal? O tipo do processador, né? Na verdade, o tipo da CPU. O que é CPU? É a unidade central de processamento, é o processador do seu computador. Beleza? E a CPU, a unidade central de processamento, tá? É o responsável diretamente pela velocidade, mas não é só isso, muita coisa influencia, né? Por exemplo, galera, o horário de acesso à internet, algumas páginas, influencia na velocidade? Claro que sim. Não é isso? O que mais que influencia na velocidade? Né? O tipo do processador, a quantidade de arquivos abertos, a quantidade de internet que você paga, claro, isso tem influência direta, tá? Muita coisa influencia, beleza? Eu não sei se você lembra, mas antigamente, cara, quando, por exemplo, sei lá, saiu um resultado de um concurso, Polícia Rodoviária Federal, 1 milhão de inscritos no Brasil, tá? Saiu o resultado. Quando saiu o resultado, o que acontecia no site CESP? Praticamente travava, por quê? A quantidade de pessoas influencia diretamente no desempenho, né, e do seu computador em relação à internet, entre outras coisas, tá? Beleza? Então dá uma olhadinha na primeira questãozinha de hoje com a participação muito emocionante de vocês aqui. Olha só, galera. A velocidade de resposta do computador depende exclusivamente do hardware do equipamento em questão. Certo, errado esse item? Horroroso esse item, tá? A velocidade não depende exclusivamente da parte física. Depende de quem? Depende do tipo do computador, depende da quantidade de arquivos abertos, depende da quantidade de pessoas acessando determinada informação, entre outras coisinhas que podem influenciar. Beleza? A quantidade de memória RAM, pessoal, influencia no desempenho do computador? Claro, cara. O que é memória RAM? É aquela memória volátil, tá? Aquela memória volátil, grande altão, grande guindãozão, beleza? Olha só, galera, a quantidade de memória RAM influencia no desempenho do computador? Claro que sim, cara, por quê? A memória RAM é aquela memória de resposta, aquela memória de acesso aleatório, aquela memória que só funciona enquanto o computador estiver ligado, tá? E a memória RAM é a memória mais importante do seu computador, porque é a memória de execução. Hoje, mais ou menos, qual que é a média de quantidade de memória RAM de um computador, pessoal? 4 GB, 8 GB, quanto mais memória RAM, melhor o desempenho da máquina, beleza? Tudo bem? Então o item 1 está falso. Primeira questão. Beleza, galera, existem programas de compactação para deixar arquivos menores? Sim ou não? Vamos tomar um vinho aqui? Eita, vinho especial, né? Tá até anotado aqui, esse vinho foi a aluna Mônica de Santa Catarina que enviou esse vinho. Falar em Santa Catarina, pessoal, vou estar em Santa Catarina essa sexta, esse sábado e esse domingo, tá? Beleza? Vou estar dando aula aí sexta, sábado e domingo em Florianópolis, tá? Para os meus alunos de Florianópolis, dá um ok, vamos conversar, beleza? Pra gente trocar uma ideia aí em Floripa, beleza? Tudo bem, galera? Então, olha só. Quando você vai compactar arquivo, existe a possibilidade de você deixar o arquivo menor, tá? Então existem programas específicos para isso. Exemplos de programas específicos para compactar arquivo: o WinZip, né? O WinRAR, são programas específicos para compactação, para deixar os arquivos menores. Beleza? Legal? Então deixa eu perguntar para vocês. Arquivos, né? Alguns arquivos, mesmo se compactados, pode não perder espaço? Sim, tá? Por exemplo, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês. Extensão. Qual a diferença entre MP3 e Wave, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês enxergarem mais ou menos o que eu vou escrever aqui, tá? Existem os arquivos no formato MP3, tá? E existem os arquivos no formato Wave, né? Qual a diferença entre os dois, pessoal? O MP3 é um arquivo mais compacto, não é isso? Beleza?
E o Wave já é um arquivo maior, um arquivo com maior qualidade, tá? Então, por exemplo, quantos arquivos MP3 cabem em um CD? Sei lá, 200 arquivos? 240 arquivos? Quantos arquivos MP3 cabem no CD? 240, 300, 210, 160, 180? Claro que depende do tamanho do arquivo, tá? Quantos arquivos o Wave cabe no CD, pessoal? 20, 25, 30, então o arquivo é bem menor, tá? Desculpa, o arquivo ele é bem maior, então o Wave é um arquivo bem maior, beleza? O MP3 já é um arquivo compacto, beleza? Só que olha só, a CESP já perguntou assim, o MP3 é um arquivo menor, beleza? Mais compacto, por isso perde a qualidade em relação ao Wave. E essa falta de qualidade é de difícil percepção pelo ouvido humano, cara. Olha as questões de concurso, estaria verdadeiro esse item, tá? Essa falta de qualidade realmente é de difícil percepção para o ouvido humano. Beleza? Mas olha só, nem sempre quando você compacta alguma coisa, você ganha espaço. Por exemplo, se você tentar compactar arquivos no formato MP3, na maioria dos casos você não ganha espaço nenhum, não ganha tamanho nenhum em relação a isso. Beleza? Então dá uma olhada na questão número 2. A questão número 2 falou o seguinte: a compactação de arquivos nem sempre apresenta resultados expressivos, embora normalmente resulte na otimização de espaço e armazenamento de arquivos. Certo ou errado a questão número 2? Muito verdadeira a questão número 2, tá? Nem sempre, né, galera? Nem sempre eu vou ganhar espaço com isso. Beleza? Tudo bem? Galerinha do site aí, participa, pessoal. Tá dormindo? Só a Sulamita que tá aí? Legal? Vamos nessa, galerinha? Sulamita, você é irmã da Paloma ou não? Ah, tá. Beleza? Então vamos nessa, galerinha. Olha só que mais uma questãozinha aqui. Olha só. O sistema operacional Windows 7, por exemplo, está disponível pra gente em diversas versões, né? O Windows 7 está disponível, né, nas versões Home, na versão profissional, na versão Ultimate, na versão Enterprise, na versão Starter, beleza? Porém, pessoal, tem aquelas versões que são melhores e tem aquelas versões que são piores, né? O que é uma versão boa? Uma versão boa do Windows 7 é a versão Ultimate, a versão Enterprise, que traz a maioria dos recursos do Windows, os recursos mais avançados, tá? Como, por exemplo, as funções, né, de BitLocker, que permite criptografar as informações do disco. Quando você codifica o HD através do recurso chamado de BitLocker, quando alguém roubar o seu computador, perceba, quando alguém roubar o seu computador, esses dados estarão seguros, porque o ladrão não vai ter acesso ao conteúdo. Por quê? Porque os dados estão codificados. Mas quem faz isso não são todas as versões do Windows 7 não, tá? É a versão Enterprise e a versão Ultimate, que são as melhores versões. Claro que são aquelas versões que têm um custo maior. Beleza? E claro, galera, que o Windows 7 ele tem uma interface gráfica chamada de Aero. Então a interface gráfica chamada de Aero do Windows 7 traz recursos como, por exemplo, Flip 3D, que permite alternar entre os aplicativos abertos utilizando tecnologia 3D. Tem um recurso PIC, que você consegue ver por trás da janela, tá? Tem um recurso também chamado de Shake, que você balança a janela para a direita e para a esquerda e você minimiza de trás. Não é isso? Tem um recurso também chamado de Snape, que é o redimensionamento de janelas. Mas cuidado, esse recurso como PIC, né, recurso como Snape, normalmente está presente em todas as versões do Windows 7, tá? Então dá uma olhada na questão 3 aqui, olha só. O Windows 7, né, está disponível nas edições Home Premium, Profissional, Ultimate e Enterprise. Ele colocou 4 versões, são 6 versões, tá? Mas não deixa de estar certo porque ele não limitou. Ele simplesmente falou assim, ó, o Windows 7 está disponível nas versões Home, nas versões Profissional, na versão Ultimate e na versão Enterprise. Tudo bem, tá? Dessas opções, apenas as duas primeiras. Quem são as duas primeiras? A versão Home e a versão Profissional, tá? Permite a visualização de documentos a partir de janelas abertas através do recurso chamado de PIC. Tá errado, tá? Por que tá errado isso aqui, galera? Porque o recurso, a Windows Ultimate e o Windows Profissional Enterprise também traz o recurso PIC na instalação, tá? Então tá falso esse item aí também. Tudo bem? Beleza? Muito falso, bem falsão essa questão, tá? E a gente já tem uma condição aqui legal de acertar essas questões com mais facilidade. Beleza? Podemos continuar, galera? Deixa eu perguntar uma coisa muito maneira para vocês, tá? O sistema operacional Windows, ele tem uma interface gráfica, sim ou não? Vamos lá, participando. Eu vou perguntando o nome e você responde, tá?
Como é que chama a interface gráfica do Windows 7, galera? A interface gráfica do Windows 7 é chamada de Aero, tá? Como é que chama a interface gráfica do Windows 8? A interface gráfica do Windows 8 é chamada de Metro, tudo bem? E como chama a interface gráfica do Windows 10? A interface gráfica do Windows 10 é chamada de Modern, tudo bem? Então uma coisa legal de você entender, todo sistema operacional, no caso do Windows, vai ter uma interface gráfica. No caso do Windows 7, essa interface gráfica é chamada de Aero. No caso do Windows 10, essa interface gráfica é chamada de Modern. E no caso do Windows 8, essa interface gráfica ela é chamada de... Deixa eu só colocar o ao vivo aqui de novo, deu um probleminha. E no caso do Windows 8, essa interface gráfica é chamada de Metro, tá? Beleza? Legal, Kaká? Então existe sim as interfaces gráficas em ambiente Windows. Só que olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. O sistema operacional Windows também tem uma interface não gráfica? Tem ou não tem? O que é uma interface não gráfica? É como se você voltasse no tempo, como se você estivesse mexendo através do MS-DOS. E é bem fácil você entender isso, olha só. Quando você clica no botão iniciar do Windows, você pode digitar aqui, ó, prompt de comando, tá? E quando você digita prompt de comando, ele vai abrir uma interface não gráfica, tá? E essa interface não gráfica é utilizada para mexer no computador através de comandos como se você tivesse voltado no tempo. Lembrando que essa interface não gráfica, prompt de comando, também pode ser utilizado através de clicar no botão iniciar e digitar CMD. Se eu digitar CMD, ele também vai abrir o prompt de comando pra gente. Beleza? Resumo, galera, entenda isso, pegue o maior número de informações possíveis, tá? Aqui no nosso aula madrugada. Primeira informação importante, o sistema operacional pode ser utilizado através da interface gráfica e também da interface não gráfica. A interface gráfica do Windows é uma coisa imposta, vem de fábrica. O Windows 7 Aero, o Windows 8 Metro e o Windows 10 Modern, tá? No caso da interface não gráfica, aí nós temos o prompt de comando. Ao clicar no botão iniciar, você pode digitar CMD, que é o prompt de comando do Windows, tá? E você pode também executar funções de forma não gráfica, tá, cara? Como assim, pessoal? De formas não gráficas. Vamos olhar aqui? Olha que maneiro isso aqui para sua prova. Como assim de forma não gráfica? Olha só. Antigamente, cara, o nosso computador, eu fiz curso de MS-DOS. Então você tinha que saber comandos. Por exemplo, existe um comando aqui chamado de ping. Se você digitar www, na verdade ping, www.professordeodato.neto. Se você digitar esse endereço, você está solicitando, na verdade, fazendo um teste com um site, com um computador que tem um site do professor Deodato Neto. Ele faz um teste, ele faz um ping, tá? Aí ele vai mostrar pra gente qual que é o tipo, qual que é o endereço IP da sua máquina, ele vai mostrar qual que é o tempo de resposta, qual que é os dados perdidos, recebidos, com quanto tempo eu tenho de resposta com o meu computador. Então o ping permite um comando. Se eu digitar no comando aqui, ó, ipconfig, tá? O ipconfig faz o quê? O ipconfig mostra a configuração do endereço IP na minha máquina. Endereço IPv6, endereço IPv4 e assim vai. Beleza? E se eu digitar aqui, por exemplo, olha só, chega na sua casa, pessoal, abre o prompt de comando e digita o comando assim, ó, format C, dois pontos, tá? Faz isso, tá? Format C, dois pontos. Beleza? Se você fizer esse comando, vai ser bem legal, porque você vai formatar o seu HD, cara, vai apagar tudo. Mas a vantagem, tá estudando, mano, velho. Beleza? Então, galerinha, qual é a mensagem que eu vou deixar aqui em relação a essa questão pra vocês, tá? O sistema operacional pode ser utilizado através da interface gráfica, mas também através da interface não gráfica. E a interface não gráfica é o prompt de comando do Windows. Beleza? Caramba, professor, então quer dizer que se eu clicar no botão iniciar e digitar CMD, ele vai abrir o prompt de comando? Vai. Em qual versão do Windows? Todas, cara. Então dá uma olhada na questão número 4 aqui, galera. No Windows 7, no Windows 8 ou no Windows 10, o prompt de comando, tá? Pode ser obtido por meio do arquivo executável cmd.exe verdadeiro, a questão número 4. Tudo bem? Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, pessoal. Qual a diferença clássica entre o Windows e Linux, tá? Enquanto eu tomo aquele vinho especial. E aí? Qual a diferença clássica entre o Windows e Linux? Vamos, gente, tá dormindo, cara? Participa aí! Dá um ok pra ver quem tá escutando muito bem nossa aula madrugada, galerinha. Vamos nessa!
Olha só, para os meus alunos, cara, que gabaritaram a provinha do STM, me deve vinho, tá? Já recebi 12 vinhos, tá, essa semana, devido ao gabaritar a provinha do STM, tá? E para você que gabaritou e a meu aluno ainda não entregou, por favor, tá? Mande o vinho que vai ser melhor para todo mundo, tá? Tudo bem, galera? E a gente toma um vinho aqui no madrugada. Legal? Nós vamos fazer um outro, tivemos um aula vinho também, né? Aqui no Venâncio 2000. Nós vamos fazer um outro aula vinho, um lugar bem inusitado aí que vocês vão gostar muito. Quem quiser participar do aula vinho, depois entra em contato comigo. Olha só, os cursos do nosso site, curso da MPU, curso da Polícia Federal, curso da Polícia Rodoviária e o curso da Polícia MPU, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tá? E a Polícia Civil do DF, galera. Os cursos estão topzaço, gravados todos essa semana, tá? A gente tá gravando tudo agora, cara. E quando a gente tá gravando tudo agora, o que significa? Que o curso tá atual, tá renovado, com diversas questões, não perde tempo, tá? E no final da aula você entra em contato comigo. Grande Rada, Jessiquinha, grande Rada, né? E aí, Rada, um abraço para o nosso grupo concurseiro de Mato Grosso do Sul, né, Rada? Beleza? Hoje a gente tá meio triste, né, Rada? Mataram nosso companheiro aí de Mato Grosso do Sul, mas tá bom, vamos nessa, tá? Deus vai fazer a justiça aí com esses bandidos, com certeza. Vamos lá. Galerinha, a diferença é que o Windows tem o seu código-fonte o quê? Fechado, tá? O Windows, na verdade, ele é um software proprietário. O código-fonte do sistema operacional, ele é o quê? Ele é fechado. Isso quer dizer que o Windows não pode ser alterado, não pode ser modificado. Eu só vou utilizar o Windows do jeito que ele veio de fábrica, porque ele é um software proprietário, tá? No caso do Linux, Linux é apenas, na verdade, um projeto, chamado de projeto GNU, Projeto de Programa Livre. O Linux, pessoal, é adepto a uma ideologia de programas chamado de software livre. Esse cara pode ser modificado, pode ser estruturado, e o mais importante, eu não preciso de nenhuma permissão para isso. Por que eu não preciso de nenhuma permissão para isso? Porque o software é livre, e ele é livre de verdade. Tudo bem isso? Beleza? Pensando nessa questão, pensando nessa ideia, já vamos acertar mais uma questão de concurso público. Olha a questão 5 aqui, galera, dá uma olhada, tá? Ao contrário de um software proprietário, beleza? Ao contrário de um software proprietário, legal, o software livre ou código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. O GNU Linux, que é um projeto de programa livre, é um exemplo de sistema operacional livre usado em servidores, tá? Verdadeiro a questão número 5. Ah, mas o Linux também pode ser utilizado em computador pessoal, em notebook, em tablet, smartphone, claro que pode, mas a questão não limitou. Ele fala que é usado em servidores, verdadeiro a questão, sem nenhum tipo de problema. Tudo bem, galera? Fechou? Coisa linda? Vamos para mais um aqui, tá? Olha só, deixa eu perguntar para vocês, pessoal. O sistema operacional Windows, tá? Assim como o sistema operacional Linux, na verdade os dois podem ser instalados ao mesmo tempo, tá? Se você instalar os dois sistemas operacionais no seu computador, você vai ter que ter um programinha chamado de Dual Boot. E o Dual Boot pergunta para o usuário qual é o sistema operacional que você quer colocar em execução. Beleza? E existem diversos programas Dual Boot para essa finalidade, tá? Alguns programas famosos, tem um programa chamado de Lilo, que sempre cai em prova, e tem um programinha chamado de Grub. Esses programas são programas Dual Boot. Esses programas perguntam para o usuário qual é o sistema operacional que ele quer colocar em execução. Tudo bem? Beleza? Mas na minha opinião, assim, pessoal, na minha ideia, qual é a função do sistema operacional? Por que o sistema operacional, pessoal, existe? Simples. A função do sistema operacional é gerenciar o comportamento do computador, tá? Fornecendo uma interface amigável entre usuário e máquina e programa, gerenciando parte física, gerenciando parte lógica. O sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador como um todo, cara, beleza? Então dá uma olhadinha na questão aqui, galerinha. Olha só, questão 6, tá? Quando se liga um computador, o sistema operacional é acionado, beleza? Legal. Possibilitando inicializar e gerenciar o hardware e tornando possível sua utilização pelo meio do usuário. O sistema operacional que faz tudo isso. O Linux e o Windows são sistemas operacionais distintos e possuem comandos diferentes para executar uma mesma tarefa, como listar arquivos diretório, por exemplo. Verdadeiro esse item, tá? Beleza? Os comandos podem ser diferentes, as estruturas podem ser diferentes, mas a função do sistema operacional é só uma, tá? Gerenciar o comportamento do seu computador como um todo. Tudo bem? Beleza?
coisa maneira, coisa tranquila de entender, sem nenhum tipo de problema, tá? Olha mais uma questão aqui, pessoal. Olha a questão 7 aqui. Nos computadores com o sistema operacional Linux e Windows, o extravio do disco rígido não gera riscos de vazamento de informações. Olha que loucura, galera. O extravio do disco rígido não gera risco no vazamento de informações, tá? Fala sério, galerinha. Se você perdeu o seu computador, o HD foi pro saco, alguém roubou a sua máquina, por exemplo, e lá tem uma pastinha chamada de nudes. Isso pode ser a morte ou não? Pode ou não pode? Claro que pode, mano, velho. Beleza? Pode ser a morte. Grande Thiaguinho! Um abraço, garoto! Grande Maurício Nicásio, cara, uma presença ilustre no nosso aulão da madrugada hoje. Meu grande amigo, o nosso grande mestre Nicásio, né? Nicásio, é um prazer ter você aqui na nossa plataforma, tá? É um prazer estar com você aqui, sabendo que você está presente no nosso aulão da madrugada, tá? Muito obrigado, meu amigo. Saiba, tá? Que eu tenho um grande apreço por você. Você é um grande amigo, um colega realmente que tem uma índole, um caráter invejável, tá? Tamo junto. Meu vizinho aqui de escritório, né? Passa aqui pra gente tomar um café essa semana, garoto, tá? Vamos nessa, galera. Olha só. Dá uma olhada. Se você perdeu o seu computador, né? E o HD tá lá e tem os nudes, a sua vida acabou, mano. Beleza? A sua vida acabou. Legal? Então dá uma olhada aqui na questão 7. Olha só. Vixe, caiu tudo aqui. Dá uma olhada aqui na questão 7, pessoal. Na questão 7, de novo, nos computadores com o sistema operacional Linux e Windows, o extravio do disco rígido não gera risco de vazamento de informações. Horrorosa essa questão, tá? Tá boa, tá muito errada. Beleza? Vamos lá, galerinha. Perguntinha pra vocês. O Word salva arquivos nativamente em qual formato? O Word salva arquivos no formato DocX, tá? Ah, mas na prova do STM ele falou que o Word pode salvar em Doc. Sim, foi um exemplo, né? Doc é o arquivo do Word na versão 2003, mas DocX a partir da versão 2007. Beleza? Legal. Então, olha só, galera. Nesse caso, quando a gente salva arquivo formato DocX, né? Isso é um arquivo do Word. A minha pergunta, o Writer pode abrir esse arquivo, tá? O Writer consegue abrir arquivos do formato DocX? Sim. A partir da versão 2007 não existe mais restrição, né, Daniel? Virou um bacanal danado. Todo mundo abre todo mundo, tá? Beleza? Mas, por exemplo, se o arquivo está no formato ODT, é um arquivo do Writer. O Word também consegue abrir esse cara? Claro que consegue, tá? O Word consegue abrir esse cara sem nenhum tipo de problema, beleza? Então vamos lá, mais uma questão. Dá uma olhadinha aqui, galera. Questão 8. O formato ODT, que é o formato do Writer, tá? Utilizado em plataformas de edição de texto LibreOffice, é nativamente adotado na plataforma de edição de textos do Windows. Tá errado. O formato ODT não é nativamente de edição de texto do Windows. Edição de texto do Windows é o Word, e o Word nativamente está em qual formato? DocX. Ah, mas você salvou que o Word pode salvar arquivos do formato ODT. Pode salvar, mas ele não é adotado nativamente. Nativamente é o formato DocX. Tá errada essa questão. Tudo bem? Beleza? Uma perguntinha para vocês, pessoal. Se acabar a memória RAM, né? A memória RAM é a memória mais importante do meu computador, né? Se acabar a memória RAM, o computador continua ou trava? Vamos tomar um cafezinho? Dá um ok para quem está gostando muito do nosso aula madrugada especial de hoje. Aluna Mônica, obrigado, tá? Nosso vinho Malbec. Vamos lá, Tiagão. Beleza? Vamos continuar já, garoto. Grande Marcião, grande Rada, né? Celebridade Campo Grande. Galera, olha só. Grande Serjão, um abraço também, meu irmão. Juliana. Olha só. Galera, dá uma olhadinha aqui, né? Nesse caso que eu quero que você entenda. Se acabar a memória RAM, que é a memória mais importante do computador, o computador continua ou ele para, tá? Por exemplo, a memória RAM é aquela memória de acesso aleatório, aquela memória mais importante do seu computador. Imagine o seguinte, tá? Essa aqui, ó, é a memória RAM do meu computador. Dá uma olhada na minha memória RAM. É essa aqui. Legal? E essa memória RAM aqui, ó, estão todas as informações que estão em execução. Tudo bem? Então eu abri aqui grande parte. Eu abri aqui, na verdade, o Windows,
abri aqui o Word, abri o Excel, abri o PowerPoint, abri muitos programas e eu tenho um total, sei lá, de 1 GB de memória RAM, beleza? Se acabar a memória RAM, pessoal, o computador continua ou trava? Essa é a minha pergunta. A memória RAM é aquela memória que armazena as informações que estão em execução. É a memória mais rápida do computador. Se acabar a memória RAM, meu filho, né? O computador continua ou para? Na verdade, continua, tá? Por que continua, Vivi? Porque existe um espaço do HD, chamado de memória virtual. E esse espaço chamado de memória virtual, ele faz um empréstimo para a memória RAM quando ela acabar. Beleza? Então esse empréstimo aqui, inclusive, é chamado de paginação, tá? Então vamos lá, acabou a memória RAM, o computador continua, trava, continua. Existe um espaço do HD, o HD é tipo um parente rico, tá? Existe um espaço do HD que vai fazer um empréstimo para a memória RAM quando ela acaba. Como que chama esse empréstimo, pessoal? Paginação. Esse empréstimo é chamado de paginação. Então o HD faz um empréstimo para a memória RAM quando ele acaba. Isso é controlado tanto pelo Windows como pelo Linux, tá? Tanto o Windows como o Linux tem memória virtual por paginação. Tudo bem? Então dá uma olhadinha na questãozinha, galera. Olha só. Olha a questão 9 aqui. Vamos nessa? Opa! Questão 9. Em computadores com sistema operacional Linux ou Windows, o aumento de memória virtual possibilita a redução do consumo de memória RAM. Horroroso, pessoal. Se eu estou usando memória virtual, quer dizer que eu estou aumentando o consumo de memória RAM. Beleza? A memória RAM tinha um X, acabou. Eu estou aumentando o consumo de memória RAM e não diminuindo. Tá errado a questão número 9, tá? E mais uma para a gente finalizar o nosso aula madrugada hoje, tá? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. É possível rodar o Word, o Excel e o PowerPoint online, sim ou não? Nas nuvens, sem necessidade de instalar esses programas no meu computador? É possível ou não é possível? Claro que é possível, tá? É muito possível você rodar esses programas online. Beleza? Qual é a vantagem de rodar esses programas online, galera? Eu não preciso instalar o programa, eu vou economizar espaço. É uma forma, inclusive, de economizar energia do meu computador. No começo, isso era chamado de Office Web App. O que era o Office Web App, pessoal? Era uma versão online do Office, tá? Beleza? Não tinha necessidade de eu instalar o Office no meu computador. Hoje, nós temos o Office Online, que é a mesma coisa. Só que o Office Online não é tão bom, não. Bom mesmo é o Office 365. Tá? E o Office 365 é uma versão online, né, do Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, muito bom, mas você tem que pagar por isso e existem várias formas de pagar por isso, vários planos, tá? Então, com base nisso, vamos responder a questão número 10 aqui. Olha só, no Excel 2010, o recurso Web App, rodar o serviço online, permite o acesso a pastas de trabalho por meio de navegador de internet. Com esse recurso, é possível compartilhar planilhas eletrônicas independentemente da versão do Excel instalada no computador. Verdadeiro a questão número 10. Legal, Mendes? Verdadeira a questão número 10. Tudo bem, galera? Então, esse foi o nosso mega participativo aulão da madrugada de hoje, cara. Com certeza foi muito especial, tá? Alguns recados para vocês aqui, galerinha. Quem não é assinante do site, quem não é, vai fazer o seguinte, tá? Você vai entrar aqui no site www.professordeodatoneto.com.br e aqui em cursos, ó, tem os cursos 2018, tá? Polícia Civil DF 2018, gravado toda essa semana, tá? Nós estamos gravando, as aulas estão entrando gradativamente, a gente começou a gravar essa semana, tudo atualizadão, num formato de aula bem maneiro, beleza? Curso da Polícia Federal para agente escrivão, curso para a Polícia Rodoviária Federal e o curso do MPU, para quem vai fazer a prova do MPU de técnico e analista administrativo, tá? Não perde tempo, galerinha. Já adquira o seu curso agora. E para quem não é assinante do site, a assinatura está R$ 999, tá? Para quem não é assinante, o assinante vale o ano inteiro. Você tem direito ao ano inteiro. Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, 067 99217 6565, vou colocar aqui. Olha o WhatsApp aqui, ó. Ou no Instagram, pode entrar em contato no direct e eu vou gerar um cupom com R$600 de desconto para vocês, tá? Beleza? R$600 de desconto, 992176565 para você, usuário, beleza? Conseguir ter um desconto especial na turma de assinantes, tá? Beleza? Legal? Muito obrigado pela participação de hoje, cara. Vamos tomar nosso vinho aqui. Beleza, pra gente dar continuidade, tá? Vai ter a música? Claro que vai, só que agora tem que ver qual música vocês querem, pessoal. Deixa eu pegar o violão aqui, tá? Sempre tem música, né? Cara, quem participou do nosso
meter um Zezé de Camargo aqui. Zezé de Camargo. Isso é legal, hein, cara? Pro Daniel. O Daniel também é legal. Galera, pra quem foi do nosso aulão, cara, pra quem foi do nosso pós-STM, foi muito legal também a nossa festinha. Vai ter o pós também, pós-polícia militar, tá? Vou avisando vocês aí no decorrer das nossas aulas, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui uma música pra gente tocar aqui no nosso aulão. Vamos ver. Que estou apaixonado, vamos ver essa aqui. Sério? Você é famosa, hein, cara? Chuva no telhado é boa também. Quero beber o mel de sua boca. Sabe por aí, pessoal? Como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento. Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Estou apaixonado, este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Boa noite, galerinha. Valeu, obrigado.